Fala aí, episódio 5, temporada 8. Davi dos Santos está na batalha contra um bruxo. Ele dá vários ataques. Ele inclusive usa uma das técnicas que Marcos usou, porque Marcos ensinou para ele a técnica de karatê. Aquela técnica que o usuário faz com os braços, revestidos de NGME, para fazer vários cortes internos. Depois que o bruxo está lá desnorteado por causa dos cortes internos, Davi dos Santos se transforma em uma anaconda gigante, uma titã boa, enrola o bruxo. Ele esmaga o corpo dele e depois o devora. Sim, ele devorou o bruxo. Fazer o quê? Logo em seguida, Marcos aparece lá nos Estados Unidos. Vários bruxos começam a ir pra cima dele. Ele, com um vermelho do Satoru Gojo, o vermelho expulsa todos os bruxos para bem longe, para vários quilômetros. Nisso ele varreu basicamente a maioria dos estados dos Estados Unidos, mas que tá, enfim. Peraí. Enfim. Depois disso, ele cai lá no chão que nem um meteoro e vai destruindo e matando vários dos bruxos que estavam lá. Vários dos bruxos que eram bem fraquinhos. Eles não chegavam a ser tão fortes. Ele vai destruindo todos esses bruxos. Ele vai destruindo todos esses bruxos facilmente. Até que ele vai ser atacado por um bruxo. Gleice para bem na hora o bruxo com a sua gravidade, fazendo com que ele seja parado. Ele não foi derrotado, ele foi apenas parado. Ele sentiu o peso de uns 5 planetas juntos. Enfim, ele depois se recompõe facilmente, sai de lá, sai daquela pressão, né? E ele decide invocar alguns animais. Ele invoca alguns bichos, umas cobras gigantes, uns vermes, uns dragãozinhos, mas são bem fracos e basicamente com imensa facilidade os sétimo ano que estavam lá junto com o sexto derrotam aqueles bichinhos. Então ele decide invocar um bicho muito grande. Ele basicamente ele invocou o bicho, né? Até que então o sétimo ano e o sexto começaram a ver um tremor assim na terra. E quando eles olham para cima, eles veem um dragão oriental azul bebê, de cor azul bebê, junto com um azul piscina. Só que a cor predominante é azul bebê, só que com alguns detalhes em azul piscina. Enfim, um dragão gigante com mais de 927 metros, acompanhado por uma onda, uma tsunami, para ser mais exato. Ainda maior, essa tsunami tinha 7 quilômetros de altura. O poder desse dragão é meio óbvio, ele tem hidrocinese. Ele é capaz de manipular a água como ele bem quiser. Então, Marcos vendo aquilo e vendo a destruição absurda que aquela tsunami ia causar, quando ela tava começando assim, ó, eu tava aqui em pezinha, né? Quando ela começou a ir deitando assim, ó, deitando um pouquinho, Marcos com estalar de dedos congela a tsunami inteira. Congelando a tsunami, o dragão vai para cima dele. Ele fica parado em cima dentro da boca do dragão. Ele para as duas mandíbulas do dragão com as suas duas mãos. E o dragão cospe água na cara dele. Ele vai para longe. Então o dragão e ele começaram uma batalha aérea. Davi dos Santos vai voando para cima daquele bruxo que invocou o dragão e começa a lutar contra ele em cima da tsunami. A tsunami diminuiu um pouco de tamanho, estava com só uns 5 km, mas eles estavam lá no topo da tsunami. Eles estavam caindo na porrada lá. Davi dos Santos até que estava aguentando, apesar de um pouquinho assim, de dificuldade. Até que o outro mago, o bruxo, chama a ajuda de alguns magos que ainda sobreviveram da luta contra
a turma do 8º ano. Então esses Pogos Magos começaram a lutar. Começaram a ir pra cima de Davi dos Santos. Obviamente Davi dos Santos começou a tomar uma surra. Mas os outros guerreiros pegaram assim, magos. Tacaram tudo no chão, começaram a brigar todo mundo. Então Davi dos Santos começou a continuar com a lutinha dele lá. Mas depois de um tempo ele conseguiu tomar vantagem e vencer. Bom, e Marcos e o dragão? Bom, Marcos estava em uma batalha era frenética junto com o dragão. Eles estavam usando várias habilidades, como Marcos estava usando habilidades aquáticas e o dragão também. Marcos usava águas com pressão do fundo do mar, com pressão da Foz das Marianas, só que aquilo não era nada para o dragão. O dragão usava as águas ácidas. Marcos começou a usar uma água que, tipo aquele jato fino de água que corta tudo que existe. Então ele começou a usar aquilo. O dragão não sentia nada. Então Marcos decidiu acabar com a brincadeira e deu um gancho de direita no dragão e depois entrou dentro da boca dele e começou a destruir ele de dentro para fora. E por consequência disso, ele acabou morrendo. E bom, esse é o fim do episódio.